Senhor Jesus, nosso querido Mestre, queridos amigos espirituais que nos auxiliam e que estão aqui presentes a nos inspirar nesse estudo do Evangelho que estamos fazendo pelo livro Jesus no Lar. Que o Teu amor nos cubra e abra as nossas mentes para que as lições aprendidas possam ser aplicadas na nossa vida, nas nossas provas, nas nossas expiações, nas nossas dificuldades. Que nós tenhamos os ouvidos de ouvir os conselhos que vêm do alto. Abençoa o nosso coração para que ele possa receber o que é dito com brandura, com paz e serenidade em nosso interior. Visita, Senhor, a casa de cada uma das pessoas que aqui está conectada a esta lição e que todos nós saibamos ser representantes do Teu nome na terra, no mundo de regeneração que estamos juntos construindo. Que assim seja. O príncipe sensato. Comentavam os apóstolos entre si qual a conduta mais aconselhável diante do Todo-Poderoso, quando o mestre narrou com brandura. Certo rei, senhor de imensos domínios, desejando engrandecer o espírito dos filhos, para conferir-lhes herança condigna, conduziu-os a extenso vale verdoengo e rico de seu enorme império e confiou a cada um determinada fazenda, que deviam preservar e enriquecer pelo trabalho incessante. O pai desejava deles a coroa da compreensão, do amor e da sabedoria, somente conquistável através da educação e do serviço. E, como devia utilizar material transitório, deu-lhes tempo marcado para as construções que lhes seriam indispensáveis, mais tarde, aos serviços de elevação. Assim procedia, porque o vale era sujeito a modificações e chegaria um momento em que a arrasadora tempestade visitaria a região, guardando-se em segurança apenas aqueles que houvessem erguido forte reduto. Assim que o soberano se retirou, os filhos jovens, seguidos pelas numerosas tribos que os acompanhavam, descansaram longamente, deslumbrados com a beleza das planícies banhadas de sol. Quando se levantaram para a tarefa, entraram em compridas conversações com respeito às leis de solidariedade, justiça e defesa, cada qual a exigir especiais deferências dos outros. Quase ninguém cuidava da aplicação dos regulamentos estabelecidos pelo governo central. Os príncipes e seus afeiçoados, em maioria, por questões de conforto pessoal, esmeravam-se em procurar recursos sutis com que pudessem sonegar, sem escândalos visíveis entre si, os princípios a que haviam jurado obediência e respeito. E tentando enganar o magnânimo pai, por meio da bajulação, ao invés de honrá-lo com o trabalho sadio, internaram-se em complicadas contendas em torno de problemas íntimos do soberano. Gastaram anos a fio discutindo-lhe a apresentação pessoal. Insistiam alguns que ele revelava no rosto a brancura do lírio, enquanto outros perseveravam em proclamar-lhe a cor bronzeada, idêntica à de muitos cativos de Sidom. Muitos afirmavam que ele possuía um corpo de gigante, e não poucos exigiam fosse ele um anjo coroado de estrela. Ao passo que as rixas verbais se multiplicavam, o tempo ia se esgotando e os insetos destruidores, infinitamente reproduzidos, invadiram as terras, aniquilando grande parte dos recursos preciosos. Detritos desceram de serras próximas
e fizeram um compacto acervo de monturo naquelas regiões. Enquanto os príncipes levianos, inteiramente distraídos das obrigações fundamentais que lhes cabiam, se engalfinhavam a todo instante a propósito de ninharias. Houve, porém, um filho bem avisado que anotou os decretos paternais e cumpriu-os. Jamais esqueceu os conselhos do rei e, quanto lhe era possível, os estendia aos companheiros mais próximos. Utilizou o grande número de horas que as leis vigentes lhe concediam ao repouso e construiu sólido abrigo que lhe garantiria a tranquilidade no futuro, semeando beleza e alegria em toda a fazenda que o genitor lhe cedera por empréstimo. E assim, quando a tormenta surgiu, renovadora e violenta, o príncipe sensato que amara o monarca e servira-o, desvelado e carinhoso, estendendo-lhe as lições libertadoras, pela fraternidade pura e cumprindo-lhe a vontade justa e bondosa, pelo trabalho de cada dia, com as aflições construtivas da alma e com o suor do rosto, foi naturalmente amparado num santuário de paz e segurança que os seus irmãos discutidores não encontraram. Doce silêncio pairou na sala singela. Decorridos alguns minutos, o mestre fixou os olhos lúcidos na pequena assembleia e concluiu: quem muito analisa sem espírito de serviço pode viciar-se facilmente nos abusos da palavra, mas ninguém se arrependerá de haver ensinado o bem e trabalhado com as próprias forças em nome do Pai Celestial, no bendito caminho da vida. Muito bem, isso aí. É uma mensagem mais linda que a outra, né? Quantas vezes a gente acaba se perdendo em discussões infundadas, que são apenas discussões, discutir ideias. Quantas reuniões na vida a gente já participou que ficamos 1 hora, 2 horas ali, a gente sai dali, a gente entrou para resolver 2 ou 3 problemas, saímos lá sem resolver os 2 ou 3 com mais 5, né? As discussões que não levam a nada, enquanto que o trabalho silencioso e singelo faz muita diferença, né? Jesus narra muito bem o trabalho, né? Por exemplo, quando ele fala ali que nas horas vagas, aquele trabalhador, nas suas horas de folga, ele se dedicou a fazer aquilo para ele, né? Ou seja, não tendo o descanso, né? Mas tendo a produção. E aí no momento da tormenta ele estava ali bem, em paz, em segurança, bem acolhido, enquanto os demais não. Isso é muito necessário refletirmos sobre isso, porque às vezes eu vejo na relação da nossa própria vida o quanto nós ainda discutimos muitas coisas ao nosso respeito e não tomamos atitudes. A gente só fica pensando, discutindo, e a discussão nesse caso interna mesmo, mental, de ordem mental, discutindo, e não chegamos a resultado nenhum. Passa o período, passa o tempo, e a gente diz, nossa, mas nada dá certo porque eu não fiz nada. E enquanto nos cabe, realmente é o que o Oikená já falou em muitas lives, botar a mão em massa. Botar a mão, amassar o pão, sovar o pão, preparar tudo para o trabalho. Mas às vezes parece que isso é tão rápido e tão fácil, e às vezes parece tão distante ainda, Robson. É verdade. Isso que você falou, né, sobre talvez isso é a própria vida. Eu tinha pensado um pouco essa lição como uma metáfora para a vida, né? Então a fazenda é como se fossem as coisas que a gente recebeu para executar essa nossa vida. E a tempestade é a data da nossa partida, né? Vai ter uma data que nós vamos despedir daqui e nós não vamos ficar com nada do que está aqui. E
E como os príncipes lá, né, não sensatos, como eles foram se distraindo com várias coisas que na cabeça deles eram importantes, né? E talvez isso é que é o lado material puro. Aquele monte de coisas que na hora parece muito importante, mas que no dia da gente partir daqui não interessa, né? E talvez então a fortaleza que tem que ser construída, né, não é uma fortaleza, uma casa de pedra. No dia da partida o que vai interessar é que bens espirituais a gente arrecadou, né? O que a gente construiu dentro do nosso íntimo e que nós vamos levar daqui. Então, se a gente pensa assim, né, que o início da lição é a pergunta dos apóstolos, né, era como devemos agir diante de Deus, né? E você vê que os primeiros príncipes simplesmente se afastaram. Tinha lá aqueles regulamentos, mas eles estavam mais interessados em atender aos interesses momentâneos. E o último, que é o sensato, ele seguiu o que Deus pediu, né? E o que Deus pede é o jugo leve que Jesus fala, né? Ama uns aos outros, né? Como você ama você mesmo, perdoa, divide as coisas, né? Enxerga os outros com generosidade, enxerga você mesmo com generosidade, né? Sem julgar, não atira a primeira pedra, não sai tacando pedra não, que depois vai vir pedrada na tua cabeça. Bem. Né? Então são essas coisas assim que é o que Deus fala, e Ele fala o tempo inteiro, e Jesus fala de uma forma tão direta, né? Perdoa 70 vezes 7, meu filho. Né? Ama os outros, ama você mesmo, tem cuidado com as coisas, né? Honra o teu pai e a tua mãe. Então são coisas assim que são instruções muito claras, né? Para a gente depois falar assim, Deus, eu não entendi direito o que você queria dizer, e aí eu fiquei lá fazendo outras coisas, porque eu achei que eram mais importantes, mas é porque eu achei que você ia pensar que era importante, né? E a gente não vai ter essa, vou chamar de desculpa, né? A gente não vai ter essa desculpa, porque é tão claro o que Deus pede para nós. É claro demais, né? Caiu aqui a internet do Robson. É muito claro. E nós precisamos estarmos sempre muito focados neste processo todo. Porque a nossa vida, de uma certa forma, ela é muito clara e muito transparente. Às vezes nós temos a tendência de complicá-la. Então, se nesse momento, pense, né, reflita aí neste domingo, se você está mais para o príncipe sensato ou para os demais. E seja sensato na sua vida. Viva com amor, viva com prosperidade, viva com carinho, viva com inúmeras bênçãos, porque o caminho é esse. E nós, aqui do Portal Paz, desejamos a você muita luz, muita paz, muito amor. Não duvide da sua caminhada, né? Bem-vindo, Robson. Já estava seguindo. Despedindo, vamos despedir da turma. Deu um pique de luz aqui, mas estamos aqui. Obrigado. Não, eu vi quando caiu tudo, eu até avisei aqui, caiu a internet do Robson, né? E viva com muita serenidade, viva com muita luz. As dificuldades, elas vão aparecer e elas vão desaparecer. Mas sejamos sempre nós o príncipe sensato, aquele que faz com serenidade, aquele que faz com calma e aquele que faz com muito amor toda a sua tarefa. Levando na metáfora da fazenda ser a nossa vida. Que sejamos nós os maiores cultivadores da nossa existência e da nossa vida. Um abraço grande, fiquem com Deus e nos vemos em breve.